Eu estava dizendo para as meninas na hora que a gente estava ensaiando aqui, eu não sei onde foi que eu aprendi esse cântico não, só sei que eu sei, só sei que foi assim. Então, é um cântico com base em 2 versículos lá do Salmo 73, de Asaf, um dos líderes do louvor em Israel, ele exatamente se queixando, por que que os ímpios prosperam? Está lá escrito, por que que os ímpios são nédios? Nédio é gordo, rosado, roliço, bonito. E a gente aqui na maior pindaíba, como disse o procurador de justiça, maior pindaíba. Aí ele diz que quando caiu em si, quando lembrou do Senhor, da glória do Senhor, caiu em si, disse, meu Deus, ainda bem que eu não comentei com ninguém. Está lá no Salmo isso. Ainda bem que eu não comentei com os filhos de Israel esse meu descontentamento com a minha situação. A tua glória, a tua graça é o suficiente, né? Não tem bem maior que eu possa ter aqui na terra. Foi em mim, não foi? A quem tenho eu dos céus, senão a ti? Na terra não há quem eu deseje, além de ti. Minha alma desfalece, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Minha alma desfalece, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje, além de ti. Minha alma desfalece, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Minha alma desfalece, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre, para sempre, para sempre. O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
seguida que mostra que o salmista não estava falando de bens materiais, não. Pode até estar incluído ali, mas eu não tenho falta de nada. Nem medo da morte, ainda que eu ande, seja por onde quer que seja, e o homem era perseguido. Jane, vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, Senhor da glória, nós te agradecemos por estarmos na tua casa, Pai. Por acreditar, Senhor, que ainda que nós andemos pela sombra da morte, não temeremos mal algum, Senhor. E que nós tenhamos essa confiança, Senhor, de não temer mal algum, porque Tu estás conosco, Pai. Nos ajuda, Senhor, nesta caminhada, que é difícil, nós sabemos, mas com a Tua ajuda, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, nós conseguiremos, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Nos ajuda, Senhor, abençoa a continuidade deste culto, Senhor. Sede com todos que estão dirigindo, Senhor, com o pastor que vai trazer a palavra. Que essa palavra venha adentrar em nossos corações, que nós conseguimos, Senhor, colocarmos em prática, Senhor, toda palavra que vamos escutar nesta noite, Pai. Nos dá a Tua graça para que nós possamos colocar em prática, Deus. Nos ajuda a cada dia, Pai. É assim que nós Te louvamos, Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. 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 Podem sentar, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos. A gente continua em Romanos. Vamos falar hoje sobre a graça de Deus, essa graça maravilhosa de Deus. Romanos 9, capítulo 9. Vamos ler dos versículos 6 até o 18. O livro de Romanos, ele é cheio de bloquinhos, como toda a Bíblia, né? Esses bloquinhos, esse título que tem nos bloquinhos não faz parte da Escritura, não. Isso foi colocado pelas pessoas que organizaram a Bíblia para ficar mais fácil. Então a gente vê que o livro de Romanos, como a igreja de Roma era composta, era mista, judeus e gentios, então você vê claramente que tem um bloco desses bloquinhos diretamente aos judeus, outro diretamente aos gentios, outro diretamente aos dois, mas você vê que ele é bem didático, bem... Aqui Paulo está falando exatamente ao povo de Israel, aos judeus. 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já lhe fora dito a ela, foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Irmãos, Deus é tremendo. Tremendo é aquilo que causa temor, é aquilo que faz tremer. Algumas palavras que a gente não usa porque acha que são feias. Deus é terrível, está escrito isso na Bíblia. Por quê? Porque Ele está muito acima do que nós podemos imaginar.
Então você vê uma palavra dessa aqui, e está aqui na Bíblia isso. Está na Bíblia isso. Então por que é tão difícil de entender um negócio tão bem explicado? Paulo, inclusive, vai buscar as Escrituras para comprovar o que ele está dizendo a esses irmãos judeus aqui, arrogantes, orgulhosos, achando que só eles eram crentes, por exemplo. Ele está dizendo, epa, não é assim não. Então, irmãos, é comum ouvir pregadores, inclusive presbiterianos, afirmarem que a salvação está disponível a todas as pessoas. Isso é uma afirmação arminiana. É uma afirmação que dá a entender que quem quiser ser salvo é salvo. A salvação está aí. É só você querer. Não é assim o ensinamento da Bíblia. Na verdade, como podemos ver nas Escrituras e vemos aqui agorinha, ele escolheu Jacó e não escolheu Esaú antes deles nem existirem. De acordo com as Escrituras, Jesus veio salvar o seu povo dos pecados dele. Mateus 1:21. Ele veio salvar todo mundo. Se ele quiser salvar todo mundo, ele salvaria todo mundo. Então, irmãos, Jesus não veio apenas disponibilizar a salvação a quem quiser. Ele veio efetivamente salvar o seu povo, os eleitos de Deus. É isso que a Bíblia ensina. Pois bem, irmãos, nesta mensagem nós vamos tratar dessa maravilhosa graça e ver que essa graça de Deus atinge a todos realmente. A graça comum. Mas a graça da salvação é só para os seus eleitos. Está aqui o homem explicando bem direitinho. Graça é dom, dádiva. Então, se é dom, se é dádiva, não há como alguém arguir algum merecimento, algum crédito. Então não seria graça. Paulo, aliás, ele disse aqui nessa carta de Romano mesmo. Se fosse por mérito, não seria graça. Você fez por merecer. Não é? Então, irmãos, nós vemos claramente pelas Escrituras que a partir do pecado de nossos primeiros pais, Adão e Eva, todos foram condenados. Todos foram condenados. Então a criação humana de Deus, digamos assim, desobedeceu, foi amaldiçoada, e juntamente com ela toda a criação que Deus entregou ao domínio desse homem. Então quando eu vejo, irmãos, na televisão, essa história de desenvolvimento sustentável, essas duas palavras são incompatíveis. Desenvolvimento sustentável. Isso é incompatível. Não há como haver desenvolvimento sem comprometer a natureza. Não há como. E foi Deus quem determinou isso. A história de não acabar a floresta. E todo mundo já acabou? Então quem é que vai imaginar que a Amazônia não vai ser acabada? Vai. É questão de tempo. Não tem quem empate isso. Então, irmãos, nós vemos claramente que a graça comum atinge todo mundo. Depois do pecado de Adão e Eva, Deus continuou tratando da sua criação, já amaldiçoada. O que é amaldiçoada? Separada dessa graça especial de Deus. Perdemos a comunhão com Deus e a vida. Lembram? Adão, o dia que pecares, morrerás. Detalhe, Deus não disse se pecares, mas não, ele disse o dia que pecares. Ele já sabia que ele ia pecar, obviamente. Deus é onisciente. Então, a partir de Adão, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Carecem da graça de Deus. Romanos 3, 23. Aí aqui, nesse mesmo texto de Romanos, capítulo 6, versículo 23, ele diz isso. Todos carecem da glória. Não há um só que não peque. Ele diz aqui em Romanos, capítulo 8. Ele está dizendo isso. Só que, e quem pecar morrerá. Porque Deus disse, a alma que pecar, esta morrerá. Adão, o dia que comeres morrerás. Pronto. Mas o mesmo versículo nos dá a esperança. Mas a vida eterna é para aqueles que creem em Cristo Jesus. E conquanto isso seja oferecido a todo mundo, os que creem em Cristo Jesus são apenas os eleitos, aqueles a quem Deus dá o dom da fé, o dom do arrependimento, o dom do perdão, o dom da santificação, o dom da justificação, santificação, glorificação. É somente a eles, irmãos. Isso aqui está muito claro na Bíblia. Quem questiona isso é o velho e o arrogante homem pecador que não quer nem a pau, digamos assim, dar toda a glória e toda a majestade ao Senhor. Soberania, não, eu tenho que ter alguma coisa nisso. Esse negócio de graça está barato demais. Nós também sabemos, irmãos, nesse mesmo texto,
que se o salário do pecado é a morte, como nós vemos aqui no 6:23, né? O dom da vida eterna também está aqui no mesmo versículo, no mesmo contexto. Pura graça de Deus em Cristo Jesus. Acontece que a graça de Deus é tão maravilhosa, é uma coisa tão maravilhosa, é coisa que só Deus faz. A gente já disse, essa palavra maravilha pegou um contexto de qualquer coisa, é maravilhoso, é não. Maravilhoso é só o que Deus faz, só Ele pode fazer. Então a salvação é tão maravilhosa que não alcança apenas os seus eleitos para a salvação. A criação é de Deus, então Ele cuida dela, inclusive dos demônios. É Deus quem cuida deles. Então, irmãos, Deus, pela sua graça, ao condenar os pecadores à morte, não o faz sem que eles tivessem sido avisados. Adão foi avisado. O dia que comer, morrerás. E não era pecador ainda. O dia que comeres, morrerás. Interessante, irmãos, que a gente às vezes é uma criança inocente. Inocente o quê, rapaz? Ele é um pecador. Mesmo inocente, ele é um pecador. Mesmo bebê. Então você vê, por que ele já é desobediente? Quem ensina uma criança a ser desobediente? Ninguém. Ele já nasce desobediente. Então você vê que a obediência é mais importante do que a inocência. Adão e Eva eram inocentes, totalmente inocentes. Pois é, desobedeceram. Acabou a inocência. É como Deus diz a Saul, através de Samuel. Deus não está interessado em sacrifício, meu amigo. O que Deus quer é obediência. Então, meus filhos, prestem atenção. Deus, ao condenar o homem à morte, não o fez sem antes avisá-lo. Todos têm oportunidade, todos são chamados, digamos assim, mas nem todos, como Jesus disse, são eleitos. São esses que chamados são, mas nem todos são eleitos. Somente os eleitos receberão a mensagem da salvação. Quem não for eleito não vai receber essa mensagem. Somente os eleitos serão justificados, convertidos, incluídos à igreja, e somente esses eleitos, que realmente são eleitos, incluídos à igreja, serão discipulados. Quem não for eleito jamais será discipulado. Ele vai até aprender muitas coisas aqui da igreja, aprender versículos, aprender a ter uma vida de crente, até aparentemente, mas aquilo não entra. Aquilo não entra. Por isso que demonstra claramente com desobediências que você nem entende direito como é que pode um negócio desse. A gente às vezes não entende. Pois é. Eu já disse para vocês, às vezes a gente conversando com os irmãos, escuta cada coisa, meu Deus do céu. Como é que o irmão não entendeu esse negócio? Então, meus filhos, olhem. Caim foi informado por Deus. Por que estás assim? O ciúme do irmão. Já havia decidido matar o irmão. Deus sabia disso. Por que estás assim? Cadê teu irmão? Brabo. E eu sou guarda dele por acaso? Foi desaforado com Deus ainda. Eu por acaso sou tutor do meu irmão? Sei lá, do meu irmão. Deus já sabia. Olha, o pecado jaz à porta. Te compete dominá-lo. Não dominou, matou o irmão. Por quê? João diz lá na sua carta: Caim era filho do maligno. Deus não disse para a serpente, no caso lá, porém inimizade entre o descendente da mulher e a tua descendente. Então não esqueçam, quem colocou essa inimizade foi Deus. E ele deixou claro que havia descendência dele e descendência da serpente. Ele deixou muito claro isso. Quem é que pode desmanchar essa inimizade? Só Deus. Não foi ele que botou a inimizade? Foi. Então é só ele que pode tirar. É isso que quer dizer, ele é a nossa propiciação, Jesus. É exatamente, digamos assim, o tiramento ou a tiração, se não tem essas duas palavras, foram inauguradas agorinha, da inimizade com Deus. Jesus é a propiciação, é isso que quer dizer. Então, meus filhos, prestem atenção. Após a formação da sua nação eleita, foi ele quem elegeu uma nação porque ele quis, não havia nessa nação qualquer mérito ou qualquer coisa agradável, e ele mesmo diz isso, lá em Deuteronômio: você não era melhor, nem a mais bonita, nem a mais cheirosa, não. Era menor, era pior. Eu escolhi vocês porque eu quis.
Muito bem. Então, meus filhos, olhem só. Depois de feita essa nação, degringolou tudo de novo. Todo mundo conhece a história. A velha arrogância do homem de querer fazer do jeito dele e não do jeito que Deus mandou. Aí Deus mandou todos os seus profetas que passaram 400 anos chamando o povo ao arrependimento, mostrando o povo que estava em desobediência, descumprimento da lei, dizendo ao povo, chamando o povo ao arrependimento. Que arrependimento? Volta, volta, você está no caminho errado. Se não arrepender, virar o juízo, Deus vai triturar vocês. Tudo isso foi avisado. Depois ele restaurará, apontando para o filho de Eva, descendente de Eva, o Messias. Muito bem, irmão. Nós vemos isso na Bíblia o tempo inteiro. Só que, essa mesma palavra lá dos profetas, Deus disse, menos de 1/10. Deixou 1/10 nas 12 tribos, deixou mais ou menos 1/10, Judá e uma parte de Benjamim, e disse, ainda vou peneirar. E peneirou através da Babilônia. Você vê Amós, você vê outros livros da Bíblia, Isaías mesmo, ele diz claramente que é 1/10, menos de 1/10. E outros ele dá os dados. Onde tiver 1000 ficarão 100, onde tiver 100 ficará 10, onde tiver 10 ficará 1. Isso é 1/10. É o dízimo de Deus. Então, meus filhos, como nós lemos, ele cita aqui no versículo 27, nós não lemos o versículo 27, mas ele tem mais na frente que ele diz isso. Está aqui, ó. Mas relativamente a Israel, na mesma página que vocês estão, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente aqui será salvo. Remanescente é restinho, minha gente. É o que sobrar. Então, observem que mesmo conhecendo os seus eleitos, Deus não já sabia que era só 1/10? Mais ou menos? Era. Mas ele cuidou desse povo o tempo todo. E não só desse povo, até de quem estava nos arredores também. Através de Israel, todo mundo foi abençoado de alguma forma. A graça de Deus nunca foi escassa, até mesmo para os não eleitos. A graça comum de Deus se estende abundantemente a todos os homens, salvos e não salvos. E podemos ver essa verdade nas palavras do salmista. Ele diz assim lá no Salmo 145, 9. O Senhor é bom para com todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Nós vemos o Senhor Jesus afirmando, porque o Pai faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz vir chuva sobre justos e injustos. Outras vezes, falando desses versículos aqui, já disse para vocês, o mesmo sol que faz a fotossíntese, a mesma chuva que faz crescer a plantação de milho, feijão, algodão, arroz, seja o que for, do irmãozinho crente, é o mesmo sol e a mesma chuva que faz a fotossíntese e faz crescer o plantio de maconha lá em Cabrobó, Pernambuco, Fernandinho Beiramal e quem quer que seja. Não há diferença, é a mesma graça. Não há um sol santo para fazer a fotossíntese do plantio de feijão do irmão de Sapé e um sol endiabrado para fazer da maconha, da cannabis sativa lá do homem. É o mesmo sol, é a mesma chuva, é a mesma graça de Deus. É a graça comum que capacita pecadores a fazerem o bem, a promoverem ações de beneficência. Eu digo aos irmãos, que a igreja tem que fazer isso, não sei o que. Eu digo, homem, isso não é papel da igreja. Pode fazer? Pode, mas não é o papel da igreja. Isso aí qualquer um faz e Deus usa qualquer um fazer isso. Os espíritas, ele usa muito mais do que as igrejas evangélicas para fazer o bem ao povo. Quem usa isso é Deus. Existe o governo, se ele não fizer o seu papel, alguém vai fazer. É Deus que faz isso. Pessoas que visam o bem-estar dos outros. Claro que quem faz isso, que não é crente, até quem diz que é crente, quer uma pontinha de glória. Eu quero que alguém diga, não, o Juarez fez isso, fulano fez, rapaz, fulano cuida bem daquela pessoa, ele é um... Não, nós somos pecadores. É muito difícil alguém fazer o bem sem querer uma recompensa, pelo menos de um elogio, alguma coisa.
Eu já disse para vocês, eu fui com o presbítero uma vez levar um donativo de arroz para uns meninos desses que vivem em comunidades de meninos carentes. Detalhe, o donativo não foi ele que comprou, ele recebeu. O donativo não foi ele que deu, ele recebeu e estava só repassando. E quando chegou lá no local, estava chuviscando, o pessoal lá no alpendre da casa, era um abrigo, uma casa-abrigo, lá no Bessa. Ninguém veio ajudar a tirar os pacotes de arroz, de feijão da mala do carro. E tinha já rapazinhos, mocinhas. O próprio líder estava lá tocando violão e continuou tocando violão. Tal do missionário. Ele e a esposa. Aí o irmão, depois que fez aquele sacrifício todo de tirar, disse a mim: eu não trago mais nada para cá não. O que é que o irmão queria? Glória. O irmão queria o reconhecimento daquele pessoal pelo fato dele ter ido levar lá donativo. Então, como ninguém reconheceu, ninguém sequer foi ajudar a tirar do carro, e eu não trago mais nada para cá. Percebe, irmão, como o negócio é grave? Como o entendimento da palavra é um milagre, é uma coisa séria da gente perceber essas coisas. Presbítero de 20 anos de presbítero. Sempre que a gente faz o bem a alguém, se não tiver muito cuidado, está imbuído de querer uma recompensa. Eu quero uma glória. Alguém vai ter que dizer que eu fiz. Senão, eu não faço mais. Pois é, Deus usa qualquer um para fazer isso. Os espíritas, Rotary Club, Lions Club, maçonaria, grupo de motoqueiros. Eles não gostam de ser chamados de motoqueiros, querem ser chamados de grupo de motociclistas. Todos eles fazem isso. Eu não estou dizendo por isso que é para a igreja não fazer. Eu estou dizendo que isso não é atribuição da igreja. Graça de Deus, irmãos. É graça de Deus. Ele usa aqueles chefes do tráfico nas favelas do Rio de Janeiro. Eles fazem o bem àquele povo de alguma forma. Eles mantêm o povo cativo, mas eles fazem o bem. Dão proteção, uma série de coisas. É a graça de Deus de alguma forma. Olha, irmãos, é a graça de Deus que constitui as autoridades. É por isso que Paulo, Pedro, especificamente esses dois, ordenam aos irmãos da igreja que obedeçam às autoridades. Elas foram colocadas aí por Deus. Pedro chega a dizer, seja elas boas ou más, foram colocadas por Deus. São as autoridades que fazem as leis. Bando de deputado corrupto. Sim, mas são eles que fazem as leis. E nós vivemos de uma forma mais ou menos possível por causa dessas leis. As leis freiam mais o pecado, freiam mais o crime. Está bem, eles fazem leis para eles mesmos se darem bem, mas não importa. Essas leis de alguma forma freiam o crime. Essas leis possibilitam que nós vivemos de uma forma mais ou menos social. Sem andar se matando pelo meio da rua todo mundo? Como Israel viveu? Como não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Lá em Juízes, está repetido isso pelo menos 3 vezes, se eu não me engano, no livro de Juízes. Então nós temos as leis, as autoridades, Romanos 13, vocês sabem disso. E através das autoridades, polícia, juiz, seja ela quem for, que o pecado é minimamente restrito e mantido dentro de alguns limites da própria lei. Isso é graça, meus irmãos. É por isso que nós não podemos ser contra as autoridades. A ordem bíblica para isso. Isso é graça comum. É pela graça comum que Deus transmite dons, talentos a pessoas que não são crentes. Eu gosto muito de ouvir música. Eu ouço música, eu estou trabalhando, está tocando. Alguma música lá está tocando. Eu não fico em silêncio. Eu estou trabalhando, lendo ou estudando, mas está tocando. E às vezes eu paro para descansar o juízo, fico escutando a letra da música. Irmãos, eu fico encantado com o talento que Deus dá àqueles homens. Homens como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque.
Homens que não têm a menor possibilidade, pelo menos até agora, de darem qualquer glória, qualquer louvor a Deus. E Deus deu um talento tão grande a esses homens. Deus deu um talento tão grande ao velho arquiteto de Brasília, de fazer uma coisa bonita daquela reconhecida no mundo inteiro. Ele nunca deu glória a Deus por causa desse talento dele. Pois é, pois Deus deu esse talento a ele. Você vê as obras de arquitetura. Um dia desse eu estava vendo um desses países aí, não lembro qual era. Caramba, você vê aqueles prédios, meu Deus, como é que o homem faz um negócio desse? Dubai, por exemplo. Não era Dubai que estava passando, não, era um outro país lá, não lembro qual era. E como é que o homem faz uma coisa dessa? No Japão, os caras já fazem edifício à prova de terremoto. Que é isso? Então, irmãos, essas pessoas sequer sabem que o seu talento vem de Deus. Imagine dar glória a Deus. Ele dá aquela glória para ele. Ele quer glória para ele. A sua arte é para a sua própria glória e não para a glória de Deus. Ainda assim, o domínio da arte pertence a Deus e não ao demônio. Eu acho interessante, irmãos, que lá no Gênesis, lá no início da Bíblia, os criadores dos instrumentos músicos não eram adoradores de Deus. Logo, esses instrumentos musicais não foram criados para a glória de Deus. Os criadores dos instrumentos musicais foram os mesmos criadores das armas. Não era para a glória de Deus. Mas Deus deu a eles esse talento. Mas há uma graça especial, irmãos. Essa graça geral é muito mais perceptível, porque ela atinge todo mundo. Como eu já disse, ela atinge todo mundo. O cara seja crente, satanista, o que for, ele é um excelente arquiteto. Ele é um excelente músico. Ele é um excelente compositor, poeta, escritor, pintor, o que for. Pode ser satanista, de crachá, não interessa. Deus deu a ele um talento extraordinário. E ele nunca vai glorificar Deus por isso. Pois é, nem isso empata Deus de dar a ele essa graça. A graça comum. Então a graça comum, ela é vista, o domínio da arte é de Deus, irmãos. É de Deus. Por isso que ela é vista de uma forma muito mais geral. Já a graça especial, essa só é concedida aos eleitos de Deus. Somente estes conseguem perceber, conhecer esta graça especial. Eu vivo dizendo para vocês, todo mundo que está em igreja pensa que é crente. Pois é, a Bíblia garante que não é. A graça comum, pronto, eu orei e Deus me atendeu. Ele atendeu o Fernandinho Biramar também. Ele atendeu o cara que orou para o Chico Xavier também. Ele atendeu o cara que orou para Maria lá no texto, não sei de onde. Ele atendeu o cara que orou para o Centro Espírita, bem ali de Candomblé, que tem bem ali na outra rua. Isso é a graça comum, irmãos. Isso é a graça comum. Deus dá a todo mundo, como o salmista diz aqui, as tuas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Ele faz nascer o sol a justos e injustos, como Jesus disse. Então as pessoas estão nas igrejas porque eu fiz uma oração e Deus me atendeu. E quem disse que isso quer dizer que você é crente? O que quer dizer que você é crente é a sua obediência à palavra de Deus. É o seu entendimento dessa palavra de Deus. É você saber que quem comanda a sua vida agora é o Espírito Santo e não você. Suas vontades, como nós temos dado na aula aqui, conhecendo o nosso eu, terminando sexta-feira isso aqui. Essa graça especial, meus filhos, é a salvação, no seu contexto geral. É a graça que elege desde a eternidade. É a graça que chama numa pregação no tempo oportuno. Irmãos, eu digo isso aqui e eu discuto com qualquer teólogo do mundo inteiro. Me mostre na Bíblia onde é que tem alguma conversão sem arrependimento. Me mostre, meu amigo. Você pode ser teólogo, doutor, tridoutor, polidoutor. Me mostre onde é que há uma conversão sem que haja arrependimento. E como é que o sujeito vai se arrepender se ele não for chamado ao arrependimento? Se ele não for informado que ele está errado? Como os profetas fizeram de Deus durante 400 anos. Se eu estou achando que eu estou certo, está certo, pronto. Não vai arrepender de quê?
Então, irmãos, é a graça que elege na eternidade, é a graça que chama no tempo oportuno, é a graça que justifica com a justiça de Jesus, é a graça que santifica com o ensinamento constante da palavra de Deus, com o estudo constante da palavra de Deus, com a interpretação correta, com a graça, é a mesma graça que glorificará no último dia. Vinde bendito do meu Pai. É a mesma graça. Acontece que esta graça, por ser graça, não cobra nenhum preço dos eleitos, já que o preço já foi pago pelo Senhor Jesus. Aí, como não houve arrependimento, essa graça se torna uma graça barata. Eu vou viver agora como crente. Não é assim que vive crente? Então eu vou viver assim. Não é cobrado nada de mim. Jesus me salvou do jeito que eu sou. Vinde como estáis. Jesus ama pecadores. Eu já vi pastor dizendo isso. Já disse para vocês, está errado isso. O pastor que prega dizendo que Jesus ama pecadores, ele pode pregar também dizendo que Jesus era um beberrão, um cachaceiro, um comilão. É o mesmo contexto que está escrito isso. Era os fariseus acusando Jesus e depreciando Jesus, dizendo isso aí, isso é um beberrão, comilão, amigo de pecadores. É esse o contexto, o único lugar na Bíblia que está escrito que Jesus ama pecadores, é esse contexto. Aí o pastor que usa um negócio desse para dizer que Jesus ama pecadores, ele pode pregar também dizendo que Jesus era um cachaceiro, andava com cachaceiro o tempo todo. Ele pode pregar assim também. É o mesmo contexto. Era um glutão, vivia enchendo a barriga na casa dos outros. É esse o contexto. Os fariseus disseram que ele era glutão, beberrão, amigo de pecadores. Aí o cara, para agradar pecadores, vai dizer que Jesus é amigo de pecadores. Não chamou os pecadores do arrependimento. Ele disse que Jesus ama você, pecador. É brincadeira um negócio desse. Então, irmãos, a graça que elege é a graça que chama no tempo oportuno, é a graça que vai conduzir este convertido em crescimento de santidade, o que só pode acontecer obrigatoriamente e inevitavelmente pelo crescimento no conhecimento da doutrina. Não pode ser diferente. Eu digo isso todo domingo aqui. É a graça que levará o salvo à presença de Deus no último dia. A graça da salvação, irmãos, obviamente, obrigatoriamente, se manifestará nos frutos. Lembra de Gálatas 5? Antes a gente vivia assim, ó. Esses são os frutos da carne. Está lá. Tudo quanto é inveja, maledicência, tudo está lá. Prostituição, tudo está lá. Frutos da carne. Mas o fruto do Espírito é diferente. O fruto do Espírito é isso. Então o convertido vai apresentar obrigatoriamente, inevitavelmente, fruto do Espírito. Quanto mais ele conhece o Senhor, quanto mais ele anda com o Senhor, mais ele apresentará esse fruto do Espírito. Como diz Paulo aos próprios Gálatas, não sou eu mais que vivo não, agora é Cristo que vive em mim. Então isso tem que ser demonstrado, e não só de boca, não só de vir para a igreja de domingo. Isso aí todo mundo vai para as suas igrejas. Seja qual for a igreja, todo mundo vai para as suas igrejas de domingo, no dia de culto. Então, meus filhos, tem que ser demonstrado. A graça se manifesta em frutos de santidade na vida do salvo. A graça se manifesta numa consciência desse salvo de que eu não pertenço a esse mundo. Portanto, eu não posso ser apaixonado por esse mundo, pelas coisas desse mundo. O meu alvo é outro. O meu reino é outro. Ou não. A graça significa o recebimento do Espírito Santo que passa a habitar e dirigir a vida do salvo. E é o próprio Espírito quem faz a vida do salvo ser frutífera em santidade. Ele não foi salvo para isso? Salvos para a obediência, salvos para a santificação. Está escrito isso na Bíblia várias vezes. Então observe, irmãos queridos, que segundo
o texto que nós lemos, desde Israel, a nação eleita de Deus. Pois é, mas os verdadeiros eleitos dentro dessa nação eleita foram muito poucos. Versículos 6 e 7. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. E o apóstolo está citando a Escritura, para não dizer que ele está tirando isso da cabeça dele. Eu já disse para vocês nos ensinamentos da Bíblia desde o início aqui, há 4 anos atrás, que a gente vem estudando sequencialmente isso. Não há nada na Bíblia inteira que já não esteja nos 5 livros da lei. Nada. Tudo já está nos 5 livros da lei. Tudo que está no resto da Bíblia já está de alguma forma prometido nos 5 livros da lei. Aí depois vem a história de Israel. Depois de Moisés, Josué iniciou a história do povo, o cumprimento de tudo aquilo que está nos livros da lei. 1000 anos de história, esse povo se afastando de Deus. Nesses 1000 anos, Deus mandou juízes, Deus mandou profetas, chamando o povo, não adiantou de muita coisa não. Então chegou o Messias, chamando o povo ao arrependimento o tempo todo, chamando o povo ao arrependimento. O Messias deixou seus apóstolos, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo ao arrependimento. E os eleitos são poucos. Os que atendem a esse chamado de arrependimento são muito poucos. É bom lembrar, sim, ele está citando Isaías. Aí, como eu disse para vocês, o que os profetas dizem, o que os apóstolos dizem, o que Jesus disse, já estava escrito. E ele cansou de dizer isso. O que de mim está escrito nas Escrituras. Eu falo o que meu pai disse. O que meu pai disse já está nas Escrituras. Jesus disse isso, mais de uma vez. Então os apóstolos, irmãos, aquilo que está escrito nas cartas, eu já disse para vocês isso aqui nos estudos e mostrei. Algumas coisas estão, como está escrito, aí esse como está escrito é feita uma citação até um pouco afastada, deslocada, conforme as regras, até um pouco deslocada para a direita. Mas não é só aquilo que está deslocado para a direita que está nas Escrituras, não. Na verdade, quase tudo que é dito pelos apóstolos já está nas Escrituras. Algumas vezes ele diz como está escrito, aí cita a Escritura. Mas outras coisas também estão. Contexto diferente, dito de forma diferente, mas já está. Então, irmãos, os eleitos são muito poucos. É bom lembrar que o Senhor Jesus, no seu ministério, afirmou essa verdade duríssima. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mateus 22, 14. Irmãos, como é raro um pastor pregar de uma forma dura, de uma forma desagradável, como eu prego. É raro mesmo, que nem os profetas, que nem os apóstolos, que nem os pais da igreja. É raro, irmãos. Por quê? Porque a verdade não agrada, não agradará nunca a pecadores que vivem na mentira. Uns sabem que vivem na mentira, outros vivem na mentira porque são enganados pelo alto engano do pecado, pensando que é crente. Por isso, irmãos, os pastores de hoje, como os pastores de Israel, continuam, Deus diz isso lá através de Jeremias, continuam curando a ferida do meu povo apenas superficialmente, dizendo haja paz, onde não há paz. Vem para cá que Jesus resolve o problema da sua família. Vem para cá, você vai enricar aqui, você vai ganhar dinheiro. Deus quer abençoar você. Eu fico muito irritado, irmãos, quando às vezes eu vejo alguma coisa na televisão, passo, digo, meu Deus, isso é falso. Conquanto o homem tenha dito que está na Bíblia, a forma como ele está dizendo aí é falsa. Jeremias 6,14 está escrito isso. Depois em Jeremias 8,11 está escrito do mesmo jeito. Os pastores curam
a ferida do meu povo apenas superficialmente, dizendo: paz, paz, onde não há paz. Pois é, isso já acontecia no tempo dos pastores de Israel, continua acontecendo hoje do mesmo jeito. Vai ser diferente disso? Nunca. Pouquíssimos têm coragem de dizer o que é para ser dito e irrita quase todo mundo, ainda tem mais essa. Não aconteceu com Jesus? Com seus apóstolos, com os profetas? Então não pode ser diferente, não vai ser diferente nunca. Pois bem, irmãos, os eleitos, e somente os eleitos, estes discernirão o zelo de Deus em mantê-los alertas contra o falso ensinamento, contra os falsos mestres, os falsos pastores. Jesus chamou a atenção tanto disso. Acautelai-vos dos falsos mestres, acautelai-vos dos falsos ensinos. Se Jesus disse isso, é sinal que eu tenho condição de saber quem é o falso mestre. Disse aos seus discípulos especificamente: não lanceis o que é santo aos cães. Não lanceis pérolas aos porcos. Então Jesus sabia que os presbíteros, apóstolos, discípulos, tinham condição de discernir quem é falso apóstolo, quem é falso mestre, quem é porco, quem é cão. Paulo chama de cão. Em Filipenses ele diz: esses cães que estão ensinando aí na igreja. Paulo chama de cães lá em Filipenses. Irmãos, a coisa é muito mais séria do que é dito para a gente. É milagre. É milagre. É graça de Deus. É por isso que a gente deve andar de joelho o tempo todo, não é só na procissão da Penha que eu tenho que subir aquela escadaria de joelho, não. Era para andar assim o tempo todo. Meu Deus, meu Deus. Se ajoelhar e adorar. Beijar os pés, que nem a mulher fez lá com os pés de Jesus. Mas o que é que a gente vê, meus filhos? Eu tenho que lembrar isso o tempo todo. O que é que a gente vê? Absoluto descaso com tudo. Só vou no domingo para a igreja. E, via de regra, a grande maioria chega atrasada. Então não há o que questionar, não há o que discutir, não. Desagrada. Essa palavra é dura, mas é verdade. E é claro que a verdade vai ofender pecadores. Não tem conversa. Não tem conversa. Então preste atenção. Por que é que eu insisto tanto nisso? Porque eu estou cuidando de uma igreja, de Deus, de Jesus. Nós estamos falando da graça, só que essa graça pode confundir. A graça que é comum, que é para todo mundo, porque eu estou na igreja, eu acho que eu estou recebendo. Não, se você não estivesse aqui, estivesse na igreja de Satanás, você estava recebendo essa mesma graça. Se não for crente, verdadeiro. Você está recebendo a mesma graça. O pessoal de lá não recebe também? O pessoal de lá não tem família, não tem emprego, não tem uma casa, não tem carro, não tem tudo? Não tem as mesmas leis que os livram, contém o crime dentro de limites? Tem, pode é tudo igual. Aí porque eu estou numa igreja, dita igreja de Deus, então eu sou santo, sou salvo e isso aqui é tudo bênção para mim. E para o satanista lá não é a mesma bênção? Qual é a bênção diferente, irmãos? A bênção especial, a graça da salvação, e obviamente essa graça da salvação envolve o meu conhecimento dessa graça da salvação. Envolve a minha obediência a esse Senhor que me escolheu e me salvou. Não pode ser diferente disso, meus irmãos, não pode. Nós estamos falando de milagre. Nós não estamos falando de cultura sócio-religiosa. Eu escuto coisa de vocês, eu vejo o comportamento dos filhos, eu vejo justificativa dos pais para um comportamento inadequado dos filhos. Digo, meu Deus, meu Deus. Por exemplo, o filho está indo para uma igreja que claramente sabe que o ensinamento lá é errado. Mas é melhor ele estar lá. É não, meu amigo. É não. Tanto faz ela estar indo para uma igreja dessa que está ensinando errado, como estar num prostíbulo, dá no mesmo. Aliás, é até pior isso aqui. A igreja. Porque você está pensando que está certo, está aqui. No prostíbulo não, você já sabe que está errado. É até pior. Eu disse isso para um aluno. Eu estou vendo aqui o anticristo, não sei quem, um César desse aí que matou não sei quem, perseguiu a igreja. Diga, esse camarada não entendeu nada ainda. Ele está pensando que Nero ou Hitler, por exemplo,
fizeram um mal maior do que um pastor que ensina errado fez. Não, meu amigo. Esses caras mataram só o corpo, como Jesus diz. Eles nada podem fazer com a alma. Pois é, o pastor que ensina errado, ele está matando o espírito. Ele está levando você para o inferno. Nero, sei lá quem, matou só o corpo. Quem era crente, era crente. Por isso que Pedro disse, não tenham medo disso não. Não tenham medo desse fogo ardente que há entre vós. Estejam sim, sempre preparados a responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Aí sim, pode matar o corpo. Mas a sua salvação ninguém mata. Pois é. Aí eu acho que um camarada porque assassinou alguém ali, ele é pior do que um pastor que está ensinando errado aqui. Isso é desconhecimento de Deus. Isso é falta de discernimento da palavra de Deus. Um pastor que ensina errado é muito pior do que um genocida. Está na Bíblia isso. Como Jesus diz, ai daquele que ensinar errado a um desses meus pequeninos. Ele estava se referindo aos seus discípulos. Melhor lhe seria amarrar uma pedra de mó no pescoço e se lançar ao mar. Para quem não sabe, pedra de mó é uma pedra redonda, feita uma roda, não sei quantas toneladas, que era rodada em volta de um tronco por um boi, para pisar o trigo, não sei o que, tirar as cascas, arroz, milho, sei lá o que fosse na época. É daí que vem a palavra moinho, um verbo moer. Então essa pedra moía o que ela passava por cima. E essa pedra de mó, pois é, Jesus disse, era melhor amarrar uma pedra de mó de não sei quantas toneladas e se lançar ao mar, do que ensinar errado a um desses meus pequeninos aqui. Meu Deus do céu, irmãos. Meu Deus do céu. É por isso que Tiago diz no capítulo 3, versículo 1. Olha, atenção, atenção, meninada. Não queirais muito de vós ser mestres, sabendo que haverei de receber maior juízo. É bom demais ser pastor, é bom demais ser famoso. É bom demais comandar multidões, manipular claramente essas multidões, é muito bom. O cara se sente o tal. Já expliquei para vocês, quem está aqui atrás do microfone tem um poder enorme. Por quê? Porque as pessoas que vêm ver e ouvir esse que está no microfone, já vêm psicologicamente preparadas para ser manipuladas por ele. Eu vou lá ouvir o cara. Por que é que esses pastores dessas igrejas quadrilha, quando o cara entra na igreja, eles já sabem, e alguém se aproxima do cara, e ele já, se o cara entrou ali, ele vê pelo jeito do cara, esse cara veio aqui atrás de bênção. Pronto, eu vou lá prometer bênção para esse camarada. Quer dizer, o cara veio atrás de ser enganado. Ele já veio buscar o engano. Um homem que fez um serviço para nós aqui na janela me disse, eu sou da Igreja Universal. Eu disse, rapaz, sou. Eu vi tanta gente enriquecendo, eu vi tanta gente ganhando dinheiro lá no negócio, e eu vou para lá também. Eu digo, tá certo. Fique por lá. Não adianta tentar pregar para um cara desse. Quer dizer, ele já foi para a igreja porque é um safado. Então, meus filhos, os salvos, os que recebem a graça especial, e são poucos, os que recebem o poder de serem feitos filhos de Deus, como está escrito lá em João 1,12, mas aos que o receberam foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. São poucos, irmãos. Jesus disse isso, Deus disse isso, a história de Israel mostra isso. A promessa de Deus diz isso, com certeza. É apenas um remanescente. Então esses aí, meus filhos, que receberam esse poder de serem feitos filhos em Cristo Jesus, somente estes passarão a viver como filhos de Deus, no poder do Espírito Santo. E vão querer conhecer essa palavra do Senhor o tempo inteiro, cada vez mais. E não papo furado de igreja. Cultura igrejenta, sócio-religiosa, isso é suficiente. Aí eu vim aqui para o pastor me chamar a atenção, foi.
Se você é crente, foi. Nunca podemos deixar de ser chamado a atenção por Deus. Qualquer vacilo, caímos. Davi errou quando não consultou o Senhor. Está lá escrito, não consultou o Senhor. Josué, o único erro de Josué, não consultou o Senhor. Num determinado momento, quando chegaram os caras lá dizendo que era, já estamos perambulando pelo deserto há não sei quantos anos, está lá escrito, Israel não consultou o Senhor. Receberam os caras, circuncidaram os caras, fizeram aliança com os caras enganados. Eu já sou crente. Ah, bom demais. Por que eu vou ficar sendo chamado a atenção pelo pastor? Irmãos, por causa do pecado, nós tendemos inclusive a questionar o caráter de Deus, a soberania de Deus. Como é que ele salva uns e não salva outros? Quantas vezes eu já ouvi essa pergunta e vocês também. Como é que ele salva? Que Deus é esse que salva uns e não salva outros? Que Deus é esse que vai mandar as pessoas para o inferno? Esse tipo de questionamento já existia na época. Como diz a minha irmã, o homem é homem desde que o homem é homem. Isso não é novidade não, já existia. Tanto que Paulo apresenta dados escriturísticos para responder essa pergunta. Que história é essa? Vocês são quem mesmo para estar questionando Deus? Ainda nem eram nascidos os irmãos gêmeos para que Deus escolhesse um e não escolhesse o outro. Eles não tinham feito nada, exatamente para ficar claro que Deus escolhe quem Ele quer e rejeita quem Ele quer. Deus escolheu Abel e não escolheu Caim, porque não é da minha conta. Deus é soberano para fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Eu só sei que eu fui escolhido, então eu vou viver como um escolhido. É só isso que me compete. E orar por todos. É só isso que me compete. Dar exemplo a quem vive comigo. É só isso que me compete. Dar exemplo em todas as minhas relações sociais. É isso que me compete. Falar desse Jesus chamando essas pessoas ao arrependimento. Não vai tentar salvar a pessoa com o seu lero-lero dizendo versículos bonitos. Isso não vai funcionar. Você vai trazer o cara para a igreja. Pois é. Vai fazê-lo 2 vezes pior do que estava. Porque agora ele vai pensar que é crente. Jesus disse isso para os fariseus. Vocês giram mar e terra para fazer um prosélito e o tornam 2 vezes pior do que vocês até. Que ele estava. Está na Bíblia, irmãos. Isso está na... Por que não serve isso? Está na Bíblia. Por que isso não serve? Por que o pastor não fala isso? Não, vamos chamar as pessoas para a igreja e trazer. Jesus nunca mandou ir buscar ninguém para a igreja. Nunca. Ele mandou levar o conhecimento dele ao mundo. Foi isso que ele mandou. Ele mandou, tragam, formem uma igreja aqui. Ele nunca mandou isso, não. Está a invenção da arrogância do homem. De querer ser o bam. Por isso que a igreja cria tanta regra. Se arvora em Deus. Não é. Versículos 11 a 18, ele diz aqui claramente, olha, vocês estão questionando isso? Por que Deus salva uns e não salva outros? Então, ele fez a explicação citando as Escrituras. Citando Isaías várias vezes aqui, citando Amós, Malaquias. O que eu estou falando para vocês está escrito. O eleito, meus filhos, o salvo, ele sabe que recebeu a graça especial. Então ele não tem por que questionar Deus. Ele tem que se esforçar para pôr em prática os ensinamentos de Deus. Ele sabe que foi salvo pela graça. Ele sabe que é conduzido em santidade pela graça. Ele sabe que chegará à glória eterna do Pai pela graça. Ele sabe que a graça especial de Deus agiu
age e agirá na sua vida neste mundo tenebroso, mesmo passando por tudo quanto é desgraça própria desse mundo. É isso que Paulo ensina aos Romanos lá em 8, capítulo 8, aqui mesmo, de 28 a 30, quando ele diz, cito isso aqui direto: aos que ele predestinou, a esse também chamou. Tudo no passado, viu? Paulo dá isso tudo no passado, já acontecido. Aos que chamou, também justificou, santificou, glorificou. Tudo no passado. Mas as pessoas se pegam no 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nem se ligam que o propósito está no versículo seguinte. Porque os que de antemão conheceu, a esse predestinou para serem feitos à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos. É esse o propósito. E que estas coisas, todas as coisas que ele está falando, vá ler para trás, que você vai ver que essas todas as coisas que ele está falando são tribulações. Todas as coisas que ele está falando aí são tribulações. Vá ler para trás. É a salvação do jeito que vocês estavam. É a perseguição que ele passou, muito coitado. Foi quem mais foi perseguido, foi Paulo. Pelo que está na Bíblia, pelo que a gente vê na Bíblia. É disso que ele está falando. Esse Deus vai levar a gente para o céu. Ele escolheu, então ele vai levar. É isso que Paulo diz aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Que as pessoas dizem isso em hospitais, achando que, olha, irmã, tenha fé. Aquele que começou a boa obra há de completá-la. A pessoa pensa que Paulo disse isso falando em doença de alguém, falando em desventura de alguém. Não, irmão, não se preocupe não, Deus vai resolver esse problema na sua vida. O homem está falando de salvação, justificação, santificação, glorificação. É isso que ele está falando. Aquele que justificou vai santificar e vai glorificar. É isso que quer dizer, aquele que começou a boa obra há de completá-la. Não tem nada a ver com bens materiais ou qualquer coisa, com doença de ninguém. Mas é ensinado e é dito como se fosse isso. Às vezes uma pessoa no hospital, olha, irmão, não se preocupe não, a operação foi boa, tá? Pô, olha, Deus, aquele que começou a boa obra há de completá-la. Não tem nada a ver com a cirurgia da pessoa, com a doença da pessoa. Vamos estar falando aí de justificação, santificação, glorificação, salvação. Eu já disse tantas vezes isso aqui para vocês. Então, irmãos, como é bom conhecer o Senhor. Como é bom conhecer a doutrina, não apenas intelectualmente, obviamente. Isso nos capacita a não ser envolvidos por uma pregação falsa, adocicada, ainda que o homem esteja dizendo o que está na Bíblia. A forma como ele está apresentando é falsa. E o pecador, claro, se é uma mentira que estão dizendo, eu vou aceitá-la de bom grado, é a meu favor. Eu tenho visto algumas pregações de pessoas, pastor que eu conheço, pregações enviadas para ímpios, que não tem absolutamente nada a ver com Deus, mariólatra. E a pregação é tudo de bom. Eu digo, isso é falso. Isso é falso. A pregação está certa, está de acordo com a Bíblia e tudo. Sim, mas está pregando isso aí para a pessoa errada. Isso não se aplica a essa pessoa. E o pregador sabe. Ainda tem mais essa. Eu quero ficar bem na foto. Eu quero que diga, que pastor espetacular, que pastor sensacional. Irmãos, isso nos capacita a não ser envolvidos, porque olhem os últimos versículos que nós lemos. Depois que ele conta que foi pela palavra, que foi Deus quem endureceu o Faraó, exatamente para ser glorificado pela desobediência de Faraó, com a sua morte e seus cavalarianos. O 18, desde o 15, porque diz a Moisés tentou insistir com Deus lá, pedindo, ele disse, olha, terei misericórdia,
de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Moisés estava intercedendo pelo povo, insistiu tanto, Deus disse: olha, peraí meu amigo, peraí, não é assim como você está pensando, não. O homem cita a palavra, irmãos. Assim também, não depende de quem quer e quem corre, mas de quem Deus usa misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei. Foi Deus quem levantou aquela autoridade, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Fui eu que te botei aí, poderoso da terra, pois sou eu que vou te matar afogado, para que o mundo inteiro saiba. Esse é o Deus da Bíblia, irmãos. Esse é o meu Deus. Logo, conclusão do homem, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem quer. É isso que quer dizer Isaías lá quando diz que a palavra de Deus não volta vazia. Volta não. Ou ela amolece o coração ou endurece o coração. Ou ela traz convertido ou traz condenado. Ela nunca é lançada em vão. É o próprio Deus que endurece, irmãos, o coração. Isso está escrito de uma forma terrível em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 9 a 12. O apóstolo Paulo, esse mesmo aqui, dizendo que é pela eficácia de Satanás que Deus leva a operação do erro, da mentira, àqueles que não dão crédito à verdade. Meu Deus, isso é terrível, irmãos. Está na Bíblia. Deus, pela eficácia de Satanás, opera o erro, a mentira, na vida daqueles que não dão ouvido à verdade. Então, meus irmãos, palavra adocicada vai levar você para o inferno. Palavra dura, se não amolecer o seu coração, vai endurecer mais. Você vai ficar irritado com o pastor. Detalhe, o problema não é com o pastor, é com Deus. Não é com o pastor, é com Deus. Que nem aconteceu lá com Samuel. Senhor, o povo quer um rei. O problema não é contigo, não. O problema é comigo. Bota um rei para o povo. Então, meus filhos, a palavra de Deus, aos que não dão crédito à verdade, torna-se apenas um conjunto de informações culturais, um conjunto de regras religiosas criadas pela igreja que não estão na Bíblia. Aí, por ter essas informações e seguirem algumas dessas regras, os membros de igrejas, ou simplesmente frequentadores, eu acho que esse negócio de hall de membro de igreja está até caindo no esquecimento. Frequentadores de igreja pensam que são salvas. Então, não tem mais jeito. E por que eu digo que apenas pensam que são salvos? Porque a sua vida de desobediência, quanto mais as mesmas desobediências e a mesma vida o tempo inteiro, comprova. Dos frutos os conhecereis, pelos frutos sereis conhecidos. Graça, irmãos. Precisamos da graça de Deus. Precisamos clamar por essa graça especial, porque a natural, a normal, todo mundo tem. A geral, todo mundo tem. Graça especial de Deus em nossas vidas, para que Ele se agrade de nós, como se agradou de Abel, e não se agradou de Caim. Isso é soberania de Deus, clamemos por isso. É graça, não é mérito, não, é graça. Clamemos por essa graça, como Ele se agradou de Jacó e não se agradou de Esaú. Interessante, irmãos, que lá em Malaquias, quando o povo começa a dizer: o Senhor nos ama em quê? Nós estamos nessa pindaíba toda, o Senhor nos ama em quê? Sabe qual foi a resposta dele, em primeiro? Eu amo quando escolhi Jacó. Pronto. A minha escolha é a prova do meu amor.
Então, irmãos, clamemos por essa graça de Deus. Senhor, olha eu aqui, Senhor. Tem misericórdia de mim. Seja honesto com Deus, porque Ele sabe. Eu não tenho feito, Senhor, eu não tenho entendido esse negócio, não. Eu quero entender. Me dá vontade de estudar, me dá vontade de aprender, Senhor, para que eu possa, pela Tua graça, do mesmo jeito, botar isso em prática. Porque, irmãos, é só a partir daí que os eleitos, os salvos por Deus, poderão viver focados na glória do Senhor, focados na necessidade de conhecer este Senhor, e não em nós mesmos. Somente vivendo uma vida de santidade, em total obediência à palavra de Deus, lutando por isso, nós poderemos provar ao mundo que fomos salvos, que há um Deus que condenou esse mundo, que há um Deus que mandou o próprio Filho para salvar seus eleitos, e que há um Deus que vai conduzir esses eleitos até a glória. Aí a minha vida tem que ser prova disso. Quando eu estou falando para o camarada, ele vai dizer, de fato, a sua vida é diferente. Eu conheço a sua vida é diferente. Agora, se a sua vida foi igual a do camarada, você não tem autoridade nenhuma para falar nada. Aí você vai fazer o quê? Tentar explicar para ele alguma coisa da Bíblia, porque o cara é espírita, não sei o quê, eu vou tentar explicar para ele que o espiritismo dele está errado e que a Bíblia está certa. Ora, tenha paciência, meu amigo. Isso é o mesmo que tentar mostrar uma aquarela de cores a um cego. Se você não fizer uma cirurgia de visão nele, ele não vai nunca ver aquela aquarela e entender o que é aquilo. É isso que as pessoas fazem. Tentando dar estudo bíblico para quem não é crente é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então é somente vivendo essa vida de santidade que nós poderemos mostrar que somos filhos de Deus, adotados por Ele, passado em cartório do céu. Como ele disse, carimbado pelo Espírito Santo. Nós somos selados. Esse selo, irmão, tem a ver com o selo que o rei botava nas cartas naquele tempo. Era o anel dele, que era colocado um pingo de cera dessas aí, de vela, era colocado em cima e ele botava o anel dele em cima, pronto, está selado. Só quem pode desselar aquilo é o destinatário. Pois é, Paulo diz aos Efésios, diz aos Coríntios, nós somos selados pelo Espírito Santo. Sabe quem é que vai desselar esse selo? Jesus, aquele que vai abrir os 7 selos. E lá estão os nomes de todos os eleitos, desde antes da fundação do mundo, desde antes da morte do Cordeiro, como está escrito lá em Apocalipse. Então eu tenho que provar isso com a minha vida. Irmãos, eu não consigo entender a pregação de um pastor diferente disso. Não consigo. Porque eu não vejo na Bíblia. Eu vejo pregações descontextualizadas, sempre tentando adoçar a boca de quem está ouvindo, de alguma forma. Eu não me conformo com um negócio desse. Não tem coisa errada aí. Ou então eu estou já no inferno de Malicuia e não sabia. Porque a minha visão da Bíblia é diferente. A minha visão da Bíblia é diferente do que eu vejo. Que Deus nos conceda, irmãos, graça para entender a sua doutrina. E como eu sempre digo, e mais graça ainda, para que a gente possa pôr em prática esse ensinamento de Deus, que nós não podemos, se não for fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, exatamente para louvor da sua glória. Amém.